O que acontece? Vamos recapitular para que você que está vindo, até você que pegou o estudo pelo meio do caminho, possa entrar na visão. Amém, igreja? Amém, igreja? Soldados, diga aleluia. Então, vamos nessa visão. Participe, para você não estar aí cochilando. Se você é estudo, então se é estudo, você pode também tirar dúvidas. Você pode, falar alguma coisa sobre o assunto. Se você não entender, que é a diferença de uma mensagem. A mensagem é o monólogo. Um fala, todos escutam. Já estudo é diálogo. Um fala, o outro fala, tira dúvida, é interagir, porque é uma sala de aula. Amém? Então, por isso que às vezes na mensagem você não pode falar alguma coisa, você vai tirar do foco o pregador. Você vai quebrar aquele clima. Mesmo que na mensagem, mas falou comigo, está falando com você. Mas eu tenho uma dúvida, no final do culto tira. Para que você possa assim não ir para casa com dúvida. Capítulo 17. Eu quero, como diz, sabatinar. Vamos ver o que alguns aprenderam sobre esse assunto. As consequências da desobediência. Um levanta a mão e já diz, eu aprendi isso. Bora lá. Bora lá. Paulinha. Paulinha aprendeu que todo rebelde, desobediente, perde autoridade sobre demônios. Só sobre demônios? Perde autoridade sobre anjos e demônios. Sobre anjos espirituais do Senhor e sobre demônios. No último culto da quarta-feira nós mostramos que eles são espíritos ministradores que trabalham em prol daqueles que hão de herdar a salvação. Então todo aquele que é obediente, ele tem autoridade até sobre os anjos, ele dá ordem a anjos, ele anda acompanhado de anjo. Já o rebelde anda acompanhado de demônios. E ele não vai obedecer a ordem dele. Você viu o que aconteceu com Saul. Princípios de desobediência traz morte. Não é só a morte espiritual, morte financeira, morte sentimental, morte física do corpo, porque haverá pragas, haverá doença, e essa pessoa ficará atormentada. Toda pessoa que vive na vida de depressão, ela tem demônios atormentando ela. Ela tem demônios soprando o ouvido dela. Ela tem uma autoestima lá embaixo. Por quê? Porque infelizmente ela não vinha para cá me dizer que ela é cheia do Espírito Santo, porque não é, igreja. Veja o que aconteceu com o profeta, o homem de Deus Elias. Quando ele se afastou do Senhor, ele deixa o espírito de insegurança entrar. Quando Jezebel ameaça ele foge da presença do Senhor. Por que ele foge da presença? Porque a ordem que Deus deu não foi dele fugir. Então quando ele desobedece e foge para a caverna, ali a presença de Deus não acompanha ele, porque Elias estava fazendo algo contra a vontade de Deus. Tanto que ele começa a pedir pela morte. O homem que não estava destinado a morrer, o homem que ainda não morreu, porque a palavra mostra que ele foi arrebatado e voltará nos últimos dias. Ele fará parte das duas oliveiras que pregará por 1265 dias. Elias, que segundo nós já estudamos, será Elias ou Enoque, ou Elias ou Moisés. Porque alguns estudiosos, alguns sempre batem na tecla que será Moisés. Eu discordo, porque Moisés experimentou da morte. Tanto é que Satanás quis o corpo de Moisés. Únicos que não experimentou da morte foi Enoque e Elias. A palavra diz que andou Enoque com Deus, se agradou Deus de Enoque e também o arrebatou, translandou. E o outro ser que não provou da morte, que virá à terra ainda nos últimos dias, na grande tribulação, e vai pregar por 1265 dias lá em Jerusalém, lá na Nova Jerusalém, para que todos vejam. Amém, igreja? Sim ou não? Será Enoque e Elias.
Há alguns estudiosos que ainda diz que é Moisés. Eu discordo pelo fato que a Bíblia diz que esses duas oliveiras terão que morrer porque eles não provaram da morte. Esses terão que passar pela morte. Nós estudamos sobre isso, quase 3 meses falando sobre o arrebatamento. Nós estudamos esse assunto e tiramos dúvida dentro da palavra. Nós não aguardamos a grande tribulação. Nós estamos vivendo princípio de dores. Nós aguardamos simplesmente o arrebatamento da igreja. Amém? Está entendendo, meu amado? O Espírito de Deus que ainda reina nesse mundo, quando ele for tirado, o anticristo vai reinar. O Espírito do anticristo já está na terra. E tem muitos que se fazem anticristo. Tanto prova que nós estamos vendo na política, nós estamos vendo a questão dos governantes mandando, a questão dos lockdown, a questão do... Isso tudo aí é comprovação para eles testar o poder que eles terão para dominar a sociedade. Nós estamos vendo a questão da moeda. A cada dia que passa, como agora saiu mais um aplicativo, o Pax, né? Pix, acho que é Pix. É isso? Esse aí, para tirar o dinheiro de cena, vai haver transferência entre bancos, não vai mais pagar taxa, tudo isso. Está sendo feito o projeto para que o dinheiro saia de cena. E quando o anticristo reinar, isso vai ser botado em pauta. Ele terá o domínio sobre todas as coisas. Amém? Mas o assunto não é arrebatamento, não é grande tribulação, já estudamos. O assunto é consequências da desobediência, ou consequência da obediência. Quando eu obedeço, o que acontece, pastor? Eu tenho Deus na minha vida, eu tenho autoridade dada por Deus, os anjos do Senhor me obedecem, os demônios me obedecem, as bênçãos do Senhor me acompanham, me seguem, eu não preciso ir atrás dela, ela vem até a minha vida, porque eu estou debaixo de promessa. E todos os obedientes que estão debaixo da promessa, é como eu dei a escola bíblica há tempos atrás, não saia do foco da promessa, não perca o foco da promessa que Deus fez na sua vida, porque aquele que prometeu é poderoso para cumprir. Amém, igreja? E se eu desobedeço, o que acontece? Pegamos a base de Saul, pegamos a base de, lá no livro de Isaías 1,19, que a Bíblia diz: se quiser de me ouvides, comereis o melhor dessa terra. Isso quer dizer que o desobediente não vai desfrutar do melhor dessa terra. Olha as perdas, olha as consequências para o desobediente. A Bíblia diz: se quiser de me ouvides, vai comer o melhor. O que é comer o melhor? Desfrutar do que Deus tem para a tua vida, desfrutar de bênção, desfrutar de saúde, desfrutar dos grandes milagres de Deus. Quando vem a desobediência, aí a palavra, se for rebelde, se desobedecer, morrerá à míngua, morrerá em sofrimento. E morrer em sofrimento é morrer doente, é morrer mal acabado, é não ter o melhor, é não ter a bênção de Jeová Jirê, porque não é a prosperidade é bênção. Prosperidade é para os obedientes, que obedecem o princípio de dar e receber. Aquele que não dá, não recebe. Aquele que não honra com dízimos e oferta, não tem direito às bênçãos que Deus prometeu, de Ele abrir janelas no céu e derramar bênção sem medidas. Está entendendo, igreja? Sim ou não? Então você veja, como ela disse, consequência, perde autoridade. Nós vimos semana passada que o Espírito de Deus, quando sai de Saul e vai para quem? Para aquele que Deus escolheu como obediente, Davi. E automaticamente foi desligado na terra. E quem desligou isso? Samuel. O homem de Deus Samuel, quando ele simplesmente ali, unge Davi. Olha, igreja, que a coisa é séria. É como eu disse, há um tempo determinado para todas as coisas.
Samuel, quando Saul rasga a capa dele, Saul diz: hoje será rasgado. Foi rasgado hoje o reino, você perdeu o reinado. Naquele mesmo momento, Deus manda Samuel ir na casa de Jessé. Está vendo? Porque foi determinado por Samuel hoje. Está entendendo, igreja? Sim ou não? Então, hoje. Então, naquele momento que o profeta diz hoje, o Senhor ordena, ele sai dali e já vai direto para a casa de Jessé. Eu expliquei para você que aqui na terra, os homens querem destacar com coroa, com ouro, com prata. Você viu que para Deus, o que unge, o que traz a essência, o poder do Espírito Santo, o quê? Um chifre, um vaso, como esse aqui, porém menor. Eu expliquei para vocês isso. Samuel pega o seu vaso de óleo, que seria mais ou menos deste tamanho aqui, tampado, tanto lá como cá, com uma tampa, uma rolha, algo assim. Amém, igreja? E ele pega e vai à casa de Jessé. E naquele momento que ele unge Davi, o Espírito de Deus se apodera de Davi. E automaticamente o Espírito de Deus sai de Saul. Olha a coisa. Está vendo? E naquele momento que o homem de Deus liga e desliga a unção sobre Saul, o espírito maligno da parte do Senhor passa a atormentar Saul de dia e de noite. Aquele que teve a presença do Espírito, isso quer dizer que todo rebelde, o Espírito de Deus não habita nele. Está entendendo, crente? Todo desobediente, ele não tem a presença do Espírito de Deus. Ele tem espírito de engano com ele. Saul, quando começou a desobedecer, o espírito do engano entrou nele. Ele começa agora a se exaltar e subir no salto, achar que não precisava mais do homem de Deus Samuel. Mas ele esqueceu de uma coisa, que aquele que dá é aquele que tira. Ele disse: eu dou e eu tiro. Está entendendo, igreja? Sim ou não? O Senhor diz claramente: eu sou o Senhor e não há outro. Ele é Deus sobre todos e sobre todas as coisas. Ele diz: eu mato, eu dou a vida, eu firo, eu saro. Não há quem escape das minhas mãos. Ele é o Deus que abre porta e ninguém fecha ela, que fecha e ninguém abre. Isso quer dizer que Deus está no controle de tudo. Mas aqueles que obedecem, Deus dá também autoridade. Jesus disse aos discípulos: eis que vos dou poder sobre os demônios, sobre Satanás. Está entendendo? Então seja obediente à palavra. Não quebre os princípios de Deus. Doa o que doer, para que você seja bem sucedido em tudo que você fizer. É como diz a palavra: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho de ímpios, nem se detém no caminho de pecadores. Se detém no caminho de pecadores, se detém no caminho de desobedientes, de rebeldes. Não ande com rebelde, não ande com desobediente. Você viu nesse estudo que não é nem para ter pena, porque o Senhor alerta Samuel: até quando você vai se compadecer de Saul? Eu já rejeitei ele, eu já não estou mais com ele, e não quero que você sinta a pena dele, nem ajude ele mais, porque ele me rejeitou, ele não me quer, ele é rebelde, ele é desobediente. Está entendendo, igreja? Sim ou não? Então você tem que analisar e tem que ver a tua vida, meu irmão. Você viu que Davi foi testado também. Davi podia matar Saul e não matou. 15 anos de perseguição. Simplesmente Saul foi provado e reprovado. Davi foi provado e aprovado pelo Senhor. Pastor, mas Davi cometeu erro? Sim.
pagou o preço na carne. Os erros de Saul foi para a alma. Então quer dizer que ninguém é perfeito. Você pode cometer erros e vai pagar o preço. E se está pagando o preço, conserte. A palavra diz que aquele que se arrepende e deixa, alcançará misericórdia. Mas o problema de muitos é ficar ainda no engano, na prepotência, na arrogância. Ele não é suficiente no sentido de se humilhar. Ele não desce do salto. Reconhecer que errou não é sua derrota. Reconhecer que errou pode ser o início da sua vitória. Amém? Então é isso que Deus quer. Saul, ele não dá o braço a torcer. Samuel vem até ele e mostra para ele que ele desobedeceu. Ele disse: não, antes eu fiz tudo que o Senhor mandou. Está vendo? Mentiroso, arrogante, prepotente, espírito de engano. Davi, quando pecou, Davi pediu a morte. Davi reconheceu. Está entendendo, igreja? Pagou o preço dele, sofreu, mas ele reconhece. E sabe por que Deus não mata Davi? Porque Davi deu o decreto da morte dele. Quando o profeta chega até Davi e diz: rei, e dá parábola para ele sobre a passagem das 10 ovelhas, que um certo homem rico, poderoso, tinha 10 ovelhas, e um tinha só uma ovelha, e por toda ganância, aquele cidadão que tinha o outro que tinha 10, que tinha várias ovelhas, manda matar o pastor e pega a ovelha. Ele disse: o que fará, rei? O que merece um homem que fizer isso? Morte. Ele merece morrer. Está entendendo, igreja? E a palavra de rei não volta. Ele decretou a morte dele. E por que, pastor? Deus não matou Davi. Aí entra o amor de Deus por mim e por você. Porque da semente de Davi sairia o Salvador, igreja. Amém? Está entendendo? E o pecado de Davi ele pagou na carne. Já Saul mandou fazer o quê? Matar os profetas. Olha o outro teste de Davi. Na hora que o profeta Natan diz isso, simplesmente o soldado levanta a espada, porque na hora que ele disse: esse homem é você, rei. Ali foi como se fosse uma afronta, quer dizer, você deve morrer. Você merece a morte, rei. Entendeu, igreja? Sim ou não? Eu quero que você participe, sim ou não? O soldado levanta a espada. E o Davi diz: não toque no profeta. Está vendo o teste? Já Saul manda os seus soldados simplesmente ir na casa dos profetas, ir lá na escola de profetas e manda matar todos. Olha para aí, igreja. E a Bíblia diz: ai daquele que tocar nos meus ungidos, aos meus profetas não faça mal. Davi passa na prova. O próprio Saul, endemoniado, mas ainda tinha título de rei, Davi não toca. Está entendendo, igreja? Então, vigia. Cuidado, é como eu digo. Por que às vezes eu, em certas programação da televisão, com certos pastores, eu nem vejo, para não pecar. E olha que eu posso até falar, porque é cachorro grande para cachorro grande. É de pastor para pastor. Está entendendo? Mas tome cuidado. Não se levante contra aquele que Deus mostrou que é ungido. Tem uns aí que se faz pastor. Aí os miseráveis que vai tomar na cara. Deus não mandou ele ser nada. Ele se fez. Amém? Esses aí vão tomar na cara. Agora, quando Deus lhe mostrar que é sacerdote, que é ungido, tome cuidado. Não se levante. Porque dos ungidos trata o Senhor, igreja. Amém?
Você está entendendo? Nós estamos pregando sobre consequência da desobediência. E olha aqui, eu vou lhe mostrar algo forte. Quando você obedece e é cheio da presença de Deus, você é que decreta o fim do seu inimigo. É você que vai decretar. Seu inimigo pode ser um problema financeiro, pode ser uma doença, uma seta, pode ser uma perseguição. Você tem autoridade de ligar e desligar. Você está entendendo? Vou lhe mostrar aqui na Bíblia. É você que vai decretar. Por isso que Deus permite que você venha travar suas guerras. Mas com o Senhor, Deus toma a sua guerra. E a ordem que você dá, Deus faz cumprir. Porque o Senhor será contigo por onde quer que você andar. Está entendendo? Sim ou não? Abra a palavra. Enquanto nós vamos para lá, capítulo 17 de 1 Samuel, quero outra pessoa que diga o que você entendeu e ficou marcado na sua mente. Estudo, sobre o estudo. Rapidinho aí, vamos logo. Vamos ter que falar. Kaique, pastor Kaique. O rebelde é tido como um feiticeiro. O desobediente é rebeldia com pecado e feitiçaria. Por quê? Porque ele dá ouvido a espírito de engano. O diabo começa a soprar no ouvido dele e bota na mente dele que ele está certo, mas ele está fora da palavra. Tudo que for fora da palavra é de Satanás e acabou. Não tem eu acho, eu não aceito, eu não concordo. Quer ver uma coisa, igreja? Tem várias meninas ou homens que se vêm até mim e perguntam: pastor, o que é que o senhor acha de eu namorar com o mundano? Eu não tenho o que achar. A Bíblia diz: não há comunhão, treva com luz. A Bíblia diz que o templo de Deus não pode estar junto com o templo de Bilial, templo de demônio, Coríntios. Está bem claro. Se a mulher casa, e ela já é casada, ou a pessoa já é casada, e vem para a igreja, a Bíblia diz claramente que quem é santo santifica o outro, porque já é casado. Deus não vai querer que acabe o casamento. Mas a pessoa está solteira e procura trevas, procura o engano, não vai dar certo. Está entendendo, igreja? Sim ou não? Ah, eu vou casar. Já está dizendo, vai dar merda. Essa história que eu vou evangelizar, 99% da situação dá em um ou outro sair da igreja. Está entendendo? Sim ou não? Principalmente se for a mulher crente com o cidadão não crente. Enquanto ela está na igreja, aqui aconteceu caso de homens vir para a igreja atrás da menina, ela se precipitou e se deixou levar, e depois, quando casou, ele tirou ela da igreja. Ela já estava dominada, ela já tinha, como diz até algumas, até engravida, já tem um filho, e agora? Ele vai lá e impõe na autoridade de marido e tira. Então tem coisa que não tem como. Ah, eu acho, não tem que achar, está escrito, está escrito. Passará céus e terra, mas a palavra não há de passar. Amém? A Bíblia diz claramente: toda pessoa que não devolve dízimo, a Bíblia diz que ele é o quê? Que ele é o quê? Fala bem alto aí. Ladrão. Não é o pastor que diz, é o Senhor que diz: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. E dizem: em que te roubamos? No dízimo e nas ofertas alçadas. Aí vem a consequência da desobediência: com maldições, já vem no plural, sereis amaldiçoados todas as nações que roubam o Senhor. Eu lhe ensinei, lhe mostrei que a pandemia que está acontecendo, eu fiz 3 tópicos. Desobediência a Deus traz pandemia, praga,
desobediência financeira, que é a desobediência financeira, que é não honrar o Senhor, traz praga, e murmuração traz praga. Por isso que o mundo está do jeito que está. Quer ver, nos últimos dias, qual o país que mais está assolando em Covid-19? Quem sabe? Quem sabe nos últimos dias? Kaique está atualizado, Estados Unidos. E por que, pastor? No ano de 63 a 64, creio de 63 a 64, 63, obrigado. Eles apostataram da fé. Está vendo? Automaticamente eles tiraram a Bíblia, que era algo divino, consequência da desobediência. A pessoa planta, não pense que às vezes vai colher na hora, verá consequências trágicas, por muitos anos. Amém? Você está entendendo? Hoje o que predomina nos Estados Unidos é a magia negra, é feitiçaria, é bruxaria, as bruxas. Hoje lá é livre. As pessoas, o livro, a Bíblia foi tirada de cena, foi tirada das escolas, foi tirada dos ensinamentos, e hoje é livremente comercializado feitiçaria e bruxaria. Eles apostataram da fé. O que eles fizeram? Desobedeceram Deus, tiraram Deus de cena. Automaticamente pragas, derrotas, fracasso. O aquecimento lá é muito mais, morre um bocado de gente, aí vem tufão, vem todo tipo de pragas. Sim ou não? Sim ou não? Está vendo, igreja? Não existe coincidência, existe consequências da obediência ou da desobediência. Então está lá assolando e vai morrer mais. Tem que morrer, infelizmente. É a Bíblia quem diz. Está entendendo, igreja? Acorde. Toda desobediência vai vir consequência. E toda obediência traz também consequência. Todo mandamento dentro da Bíblia, ela traz um recheio de bênção. Tudo que você vê, se quiser e me ouvir, quer dizer, você não é obrigado. Se você quiser ouvir a voz do Senhor, obedecer a Deus, você será abençoado. Se não, aí vem as consequências. Deus não te obriga. Deus quer que você sirva a Ele por amor e obedeça a palavra dEle. Entendeu? Então quando você faz isso, descanse. Olha, Deus me prometeu, Deus falou comigo que Efraim será grande. Aí o que eu tenho que fazer? Estar no foco da promessa e obedecer, para que isso se cumpra na minha vida. Está entendendo, igreja? Sim ou não? Então se você tem promessa, pastor, mas quando vai ser? Eu não tenho que saber quando vai ser, eu só tenho que crer que vai acontecer. Olha o que Deus fez. Em plena pandemia, nós estabelecemos que esse ano é ano de vitória. Saímos de um prédio, viemos para cá maior, melhor, sim ou não? Mais barato, tudo Deus fazendo, todo mundo contando bênção, contando vitória. É carro novo, é troca de carro, é terreno, é casa, é causa na justiça. Olha, Tião e a liderança que a gente fez aquela aliança, Deus, Tião começou a contar vitórias, teve uma causa, teve a questão da casa, agora mesmo já ganhou outra causa. Deus, eu dizendo, vai vir mais. Então tome posse, meu irmão, faça o que tem que ser feito. Não vá pelo que A ou B diz, vá pelo que a Bíblia diz. Não é o que o pastor está dizendo, é o que a palavra de Deus está dizendo. Não é o que o missionário remelou. Não tem negócio de remelação, é consequência da obediência. Se eu obedeço, eu tenho direito. Se eu desobedeço, eu perco o direito. Eu quero ver
Alguém vem até você e diz assim: olha, Deus está me dizendo que você vai ser cabeça. Se você não obedece, você é cauda. Deus está dizendo que você vai prosperar. Se você é ladrão e não devolve dízimo, não é primiciador, não é ofertante como a Bíblia manda, você não vai ser próspero nunca. A derrota acompanhará, porque a palavra de Deus é bem clara. Se você meditar na lei do Senhor de dia e de noite, Salmo 1, fizer como está lá, o que é que a Bíblia diz? Tudo que você fizer prosperará. Então é obediência. Está entendendo? Pastor, e onde entra a fé? A fé é você crer que aquilo que está escrito irá acontecer. Obediência e fé. Amém? Sim ou não? E aí vai vir a paciência. Eu vou esperar. Pastor, está demorando. Não, está nada demorando. Tem a hora certa, o momento certo. Olha que quando o Samuel desliga, o Espírito de Deus sai de Saul, se apodera de Davi. E esse Davi agora, eu dei a revelação para você, não é agora um menino que foi para a guerra. Perante Deus, foi um rei que estava indo. Perante Deus, era alguém que tinha o Espírito de Deus nele. Está entendendo? Então não tem que ver quem é você. Se é pequeno, se é grande, se é preto, se é branco, se é analfabeto ou doutor, se sabe fazer com um ó com copo ou não sabe. Deus está olhando se você tem aliança com Ele. Se você tem aliança com Deus, é isso que prevalece. Você está entendendo, igreja? Porque se é doutor, mas quebrou o princípio, ele cresce. Saul não deixou de ser rei. Ele reinou 40 anos, mas Deus não era mais com ele. Os demônios atormentavam ele. Não tinha mais moral, não tinha mais o respeito do povo. Está entendendo? Assim está cheio de doutor aí fora. Está plantando para a sua própria derrota. Vai ganhar o mundo inteiro e perder a alma. E Saul foi para onde? Para o inferno. E no final de tudo ainda consulta uma feiticeira. Está vendo, igreja? O desobediente, espírito de engano. Está vendo? Sim ou não? Vamos para frente. Aqui está bem claro. Vamos pegar no capítulo 32 do 17. Quem está entendendo, diga amém. Alguém tem alguma dúvida no ar desse estudo? A gente está explicando bem explicadinho. Mas se tem, fique com vergonha não, pode tirar. Dá um glória a Deus bem alto para acordar o irmão aí. Eu estou vendo um visitante daqui cochilando. Ele está ali com a coisa do Brasil. Os olhos dele estão assim. Está vendo? De longe o pastor fica ligado, está vendo? Eu sei que é o cansaço, aquela coisa, mas fique ligado agora. Se você vê o irmão querendo babar aí, né? Essa máscara até é boa que a pessoa baba e a baba já fica na máscara. Que ele fica cochilando e babando. Olha lá o outro, ó, disfarçando lá, ó. Ela se preguiçou, né? Disfarçando, mas ele está com sono. Aplaude bem forte aí, igreja, o Senhor. Bem forte. Dá um glória a Deus. Dá um aleluia. Se liga, meu irmão. Aleluia. Olha para o seu irmão e diz assim: desperta tu que dormes. Fica esperto. Se ele não está dormindo, melhor ainda. Mari também está com a cara de cansada, mas está ligada, né, Mari? Olhe para cá, senão eu vou botar a mão na sua cabeça aí. Eu vou descer e botar a mão na sua cabeça. E vou dizer: sai, vou fazer um exorcismo do sono. E mandar ele lhe pegar na cama, não aqui. Aí, ó.
Ele faz questão de dizer que ele está aqui, como se eu não soubesse que ele está. Você vê, ele ficou lá falando, mas como eu não dei trela, ele tinha que passar aqui para dizer: eu estou aqui, pastor. Ah, Deus. Vamos para frente. 32. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá pelejar contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderá ir para pelejar com ele, pois tu é ainda um moço. Está vendo? Uma criança. Só que ali não estava. Diga para Deus, ele não era uma criança. Para Deus ele era o que, igreja? Um rei, o seu ungido, aquele que tinha uma aliança com o Todo-Poderoso. Quem tem uma aliança com Deus, não importa a idade, não importa o tamanho, é cabeça e não cauda. Aonde for, vence. O que fizer, vence. Está entendendo? Sim ou não? Saul olhava e via um menino, todo mundo olhava e via uma criança. Deus já mostrava que aquele menino, depois que recebeu a unção de vencedor, tudo que viesse contra ele, ele vencia. E você vai ver dando seguimento. Diz aqui, ó: e ele é um homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentando as ovelhas do seu pai, viu um leão, viu um urso, e tomar uma das ovelhas do rebanho. E eu saí após ele, feri, a livrar, ó, veja aí, ó, e feria, e livrava da sua boca. Levantou-se contra mim, lançando a mão pela barba, e a feria, e a matava. Assim fará o teu servo com o leão e com o urso. Assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afronta os exércitos do Deus vivo. Está vendo? É como eu lhe disse, Satanás vem contra você com um exército. Se você é de Deus, os exércitos do Senhor dos exércitos está contigo. Davi disse: olha, esse menino, venci um leão, venci um urso. Igreja, a patada de um urso, a patada de um leão, os dentes de um urso, os dentes de um leão são toneladas de força. Amém? E Davi vence. Está vendo aí como eu estou lhe dizendo? Ele não era um menino, ele era um vencedor que estava ali, pronto para vencer aquele que não tinha aliança. Quem está se levantando contra você, tem aliança com Deus? Se não tem, é um incircunciso. A palavra incircunciso quer dizer sem aliança, desaliançado. Se é um rebelde que está se levantando contra você, não tem aliança com Deus. Ainda que ele esteja dentro da igreja, ainda que ele esteja em posição de líder, ele é rebelde, é desobediente, ele não tem Deus na vida dele. E se você é obediente, Deus te dará a vitória. Diga aleluia. Diga eu creio nisso. Está entendendo, meu irmão? Você da live, entenda isso também. Se Deus é contigo, não importa quem está se levantando, seja grande, seja pequeno, o Senhor vai te colocar como vencedor sobre essa situação. Você está entendendo, meu irmão? Davi já era um vencedor, não era um menino, era o vencedor menino, era o aliançado com Deus, era alguém que tinha o Espírito de Deus. E aí o que ele faz? Lá na frente você vai entender mais ainda. Simplesmente Saul pega suas armaduras e coloca em Davi. Davi não aceita. Sabe por quê, igreja? Bota uma coisa na tua cabeça: não é armas comum que vai lhe fazer um vencedor, é as armas espiritual que você vai usar em nome do Senhor, que vai vencer todos os inimigos que se levantam contra você. Está entendendo?
E eu lhe disse que se você é obediente, você que vai decretar o que vai acontecer com o teu inimigo. Por que eu disse para você que eu não disse qual seria o fim daqueles que se levantou contra mim? Eu só disse, está entregue na mão do Senhor. O Senhor sabe o que eles merecem. Só disse, todo Judas tem sua forca esperando, só é questão de tempo. Está entendendo? Porque eu sei o poder da palavra que eu tenho, igreja. Sim ou não? Eu sei. Como sacerdote. Mas você que obedece também tem poder de palavra. Está entendendo? Então aprenda isso. Exerça a obediência, para que você possa exercer o poder da autoridade. Naquele momento, lá na frente, olha o que acontece, você vai ver. Versículo 41. O filisteu também veio. O filisteu também veio. E se vinha chegando a Davi. E eis que com escudo ia diante dele. E olhando o filisteu, vendo Davi, desprezou-o, porquanto era jovem, ruivo, de gentil aspecto. Ele não era feio. Ele era alguém bonito, porém era um menino moleque. Está entendendo, igreja? E desprezou. Deixa as pessoas te desprezar. Por isso que eu mando tudo se lascar. Estou muito preocupado. Esse pastor é assim, assim, assado. Se lascar. Eu não sou muito preocupado com o que você está achando. Tenho que preocupar com o que Deus acha. E tenho que preocupar em fazer a vontade dele. Amém? Amém? Se preocupe com isso. Aí olha o que o filisteu diz. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou algum cão para tu vires a mim com pau? O filisteu amaldiçoou Davi pelos seus deuses. Aí é que entra. Preste atenção, outra coisa. Não vale encantamento sobre os filhos de Deus que está na obediência. Alguém pode dizer, você vai pegar vai morrer com isso. Ele está amarrado e repreendido. O feiticeiro pode dizer, eu vou invocar Oxum, Xangô, o cão chupando manga, Olodum A4, vou invocar Oxó, Xangô, Iemanjá, tudo, e vou fazer um feitiço para acabar com você. Pode ser o que for, não tem poder sobre você, não tem poder sobre aqueles que estão debaixo do sangue. Sabe por que pega em alguns? O medo, a insegurança, a dúvida. Porque se você tiver, igreja, é como eu disse, tem um bocado de feiticeiro aí fazendo um bocado de macumba contra mim. Já está usando caldo de galinha, porque as galinhas não dão conta. É trabalhos pesados para tentar me impedir. Enquanto eu estiver debaixo da obediência, não pega nada. Não saia da obediência. Ele disse, olha, eu lhe amaldiçoo pelos meus deuses. Grandes merda. Os deuses dos filisteus. Os deuses de Golias. Grandes merda. Será aquele que se levantar contra você. Use autoridade. Porque o Senhor, Ele disse claramente, toda ferramenta preparada contra você não prosperará. E toda palavra, toda língua que se levantar contra você, a palavra diz, tu a condenará. É você, homem de Deus. É você que tem que se levantar e dizer, está repreendido, está amarrado, vai cair por terra. E não fica ali, oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus. A macumbeira disse que vai fazer uma macumba contra mim. Deixa ela fazer, que vai morrer ela. Se vier contra mim, vai voltar 7 vezes para quem fez. Eu já dei ordem. Demônio se levantou contra mim, contra a minha casa. E eu dei ordem, manifestou o demônio e disse, olha, vá e dê uma surra na mãe de chiqueiro que fez. E que seja 7 vezes mais contra ela. Ou ela se converte, ou vai morrer. Você está entendendo? Sim ou não?
Quem está na visão é que tem autoridade para decretar. Quem não está na visão não tem poder nenhum. Era um homem com quase 3 metros. Alguns dizem que é 3 metros, outros dizem que é 3 metros e 10. Mas não importa. 3 metros de altura não é pouca coisa, irmãos. Você está entendendo? 3 metros mais ou menos isso aqui, ó. Isso aqui. Davi, uma orelhazinha, um menininho, pequeno, porém, grande. O Todo-Poderoso, eu sou, era com ele. Se Deus é contigo, quem se levantar vai se lascar. Você está entendendo? Sim ou não? Qual é a sua função? Permanecer na visão, permanecer na obediência, permanecer na prova, no teste que você está passando. Não vai prevalecer. Saul disse, Golias disse, eu vou, olha o que ele amaldiçoa e disse o que vai fazer com Davi. Continuidade, todos estão entendendo? Versículo 44, disse mais o filisteu a Davi, vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Está vendo? Sabe o que Satanás quer? Te amedrontar. Sabe o que Satanás quer? Usar os cavalos dele para botar medo em você. Mas o Senhor diz que aquele que tem o Espírito de Deus, Deus não deu espírito de medo, Deus não deu covardia, Deus deu fortaleza, moderação e amor. Você tem o Espírito do poder de Deus em sua vida. Não tem que ficar temendo a afronta. Vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, está amarrado, está repreendido. Está entendendo? Sim ou não? Olha, vai acontecer isso, você vai morrer. Eu digo, tá bom, bora ver quem morre. Eu só morro se o Senhor quiser que eu morra. Porque se Ele não quiser, até arrebatado serei. Amém? Pense assim. Para tocar em você, tem que passar por cima daquele que te guarda, daquele que te protege. Demônios, já entrou na igreja, pessoas endemoniadas que aqui já presenciaram, com faca, e disse que veio para me matar. Quem lembra? Quem lembra aqui? Quem estava nesse culto? Dila. Quem lembra? O cidadão que eu dei ordem, que ficou amarrado até o final do culto, tremendo, que veio de Lapão. Quem lembra aí? Ninha. Simplesmente porque a igreja? E disse, eu vim lhe matar. O problema é me matar. Se passar por cima dos anjos que me guardam, ainda vai ter que passar pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que nós somos menina dos olhos de Deus. A Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus, o diabo não toca. E quer dizer, quem é nascido de Deus tem o DNA da obediência. Quem é nascido do diabo tem o DNA da desobediência. Você é de Deus ou você é do diabo, meu irmão? Você é de Deus ou do diabo? Então, haja como filho de Deus. Tem muitos filhos de Deus que estão agindo como filho do diabo, na desobediência, e está tomando na cara. Haja como filho de Deus, que as bênçãos de Deus vai te acompanhar. A unção, o poder, a vitória, só é questão de, não inveje A ou B não. O que é seu, Deus está preparando e vai te dar na hora certa, no momento certo. Está entendendo? Sim ou não? Sim. Olha aí agora, ó. A afronta foi grande, 3 metros de altura e amaldiçoando. Vou quebrar você, vou arrancar, vou matar. Os urubu vai comer sua carne. Os corvos, que lá não tem urubu, é corvo. Aqui seria urubu. E como alguns gostam de chamar, arubu. O arubu vai comer a carne.
Não é arubu não, é urubu. Aqui diz agora, versículo 40, olha o que Davi diz. Eu lhe disse que aquele que está na direção do Senhor é quem determina o que vai acontecer com o inimigo. Pegue essa palavra. Se você está sofrendo alguma coisa, ordene o mal que caia por terra. Amaldiçoe a doença, amaldiçoe o problema, amaldiçoe a situação. Fique na fé e Deus vai te dar a sua vitória. Diga eu creio. Diga eu creio que maior é o que está comigo. Eu creio que o meu Deus me garante a vitória. Sim ou não? Sim. Olha aqui, ó. Davi agora entra em ação. Davi disse ao filisteu: tu vens a mim com espada, com lança, com escudo. Aqui são armas comuns, sim ou não? Armas humanas, sim ou não? Davi vai usar as armas espirituais. É isso que você tem que aprender. Sua batalha é vencida no mundo espiritual, para que depois você tome posse da sua vitória no mundo físico. Entendeu? Sim ou não? Aqui agora, veja aí. Porém, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Você vai no nome de Jesus, que está acima de todos os nomes, que tem poder sobre tudo e sobre todos. Está entendendo, crente? E ordene. Aí ele fala: em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado, se levantou contra você, se levantou contra o povo de Deus. Como agora recente, você viu a causa de uma juíza que mandou prender um sacerdote, porque estava com uma caixa de sonzinha, lembra? Viu esse noticiário? Quem viu? Levanta a mão. Está vendo aí? Esses viram. Levante a mão. Bora lá, Breno. Ela não se levantou contra o pastor. Quando alguém vem até a gente aqui e diz o som, por isso que eu tenho ali o medidor de som, tem ali, ó, como está saindo lá fora, porque quando vir, eu não vou só as autoridades não, porque eu tenho poder para ir às autoridades também. A gente vai lá e diz como é, como não é. Amém, igreja? Se precisar, a gente aciona advogado. Mas eu vou primeiro orar ao Senhor, porque quem se levanta contra isso aqui, está lá se levantando contra o Deus que reina aqui. O Senhor que é Deus daqui, o Senhor dos exércitos, não é de um exército não, é dos exércitos. Amém? Amém? Se levantou contra você, se levantou a quem você representa, mexeu contigo, mexeu com teu pai. Diga: olha, Satanás, mexeu comigo, está mexendo com meu pai, que é o meu Deus, que é o meu Senhor, e te dará a resposta. Está entendendo, igreja? Olha o que Davi diz agora. É ele que decreta. Se você obedece, você tem esse poder, meu irmão. Creia nisso. Hoje mesmo, está vendo? É ele que decreta. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Está vendo? É hoje. É hoje. A minha vitória, a tua vitória, é você que determina, irmão. Hoje mesmo, viu? O Senhor te entregará nas minhas mãos. Ainda diz mais, ó: ferirei-te-ei e te tirarei a cabeça, e o corpo dos arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu, e as bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel, e saberá toda essa congregação que o Senhor salva, e não com espada, não com lança, porque do Senhor é a guerra. Ele vos entregará na nossa mão.
Isso que é aqui, ó, olha a revelação, crente. Ele declara que do Senhor é guerra. Então toda guerra que é travada, se você está do lado de Deus, o seu Deus vai vencer por você. Por isso que a Bíblia, a gente canta: o Senhor pelejará por mim, o Senhor pelejará por nós. Ele pelejará, Ele sairá em batalha. O Senhor irá à frente da sua guerra, irá à frente da sua batalha, e vai vencer para você. Mas você tem que se colocar na posição do vencedor. Você tem que saber que você tem que estar de pé, marchando também. Davi disse: olha, o Senhor vai me dar na mão. Agora, quem cortou a cabeça de Saul, do Golias? Foi Deus? Foi Deus? Não. O Senhor derrubou o gigante com aquela pedra que Davi jogou. Está entendendo? Mas a cabeça do gigante foi cortada com a espada do próprio gigante. E quem cortou a cabeça do gigante foi Davi, igreja. Davi cortou com a própria espada do gigante. Quer dizer, a ferramenta que foi levantada contra ele foi usada contra o próprio que levantou, contra o próprio Golias. Então alguém que está se levantando contra você, usando a ferramenta contra você, cavando a cova contra você, ele vai cair nessa cova, se você estiver debaixo da obediência, se você estiver aliançado com Deus, firmado na promessa, debaixo da palavra. Filhos de Deus é quem determina a queda do seu inimigo. Está entendendo? Sim ou não? Então decrete, use autoridade. No mundo espiritual, ore, repreenda, manda cair por terra, manda sair do seu caminho, sair da casa, sair do que é seu, ordene, decrete o que vai acontecer, e o Deus que é todo poderoso irá confirmar a tua palavra, porque você tem poder de ligar e desligar. Só basta ser ungido de Deus, só basta estar na obediência com Deus. Por isso que eu disse a você que eu não decretei o que ia acontecer, porque se eu decretasse, olha, até meus cunhados, se eu decretasse, estava ferrado. Por isso que eu digo, ó, a irmã vai sofrer, mas se eu dizer só, olha, vai acontecer isso e isso com ele, infelizmente, igreja, eles vão receber o doce deles, mas eu deixo na mão do Senhor. O Senhor é que sabe, o Senhor é que, porque dele é a guerra. Está entendendo? E não só ele, como outros. Eu não vi um que se levantou contra mim e não pagou o preço, salvo aqueles que vieram e consertaram a merda, se retrataram, pediram perdão. Aí a misericórdia do Senhor caiu sobre. Amém? E mesmo assim teve que sofrer. Não é porque vem a misericórdia de Deus que a pessoa não vai pagar um precinho para saber. Sabe por quê, igreja? Se teu filho apronta, você ou não bate nele ou não põe de castigo, ele não vai saber por que está de castigo. Ele não vai saber por que apanhou. Aí ele vai continuar fazendo. Sim ou não? Sim ou não? O próprio Deus diz: eu castigo e repreendo aqueles que eu amo. Então, se Deus castiga e repreende, por que você vai deixar passar barato? Vai ter que ser punido. Não vai ser para a morte, mas vai ter que ser punido, para aprender e ter o temor. O temor. Enquanto a pessoa não sentir na pele, ela não vai ter o temor, não vai ter o respeito. Fica sobre seus pés. Amém? Sim ou não? Eu quero sabatina agora. O que você tem aprendido? O que você aprendeu? Bora lá, rapidinho, para a gente orar. Bora lá, vamos participar. Não aprendeu nada? O desobediente não tem poder de ligar nada no mundo espiritual. Ele vai ficar sobre as consequências do seu ato. Outra pessoa, bora lá.
Pastora Leite. Através das minhas atitudes, das nossas atitudes, a gente escolhe quem vai reinar na nossa vida, Deus ou o diabo. Está vendo? Coisa séria. Sim ou não? Outra pessoa, bora lá. Kátia. Aquele que está com... Essa aí é fácil, mas né? Foi agora. Aquele que está com Deus determina o fim dos seus inimigos. Vamos lá, outra pessoa. O rebelde é rejeitado por Deus. E se Deus rejeitou, por que eu vou aceitar? Por que eu vou abraçar? Não vou abraçar, porque é fonte sem água, é amaldiçoado. E quem anda com maldição vai desfrutar da maldição. Se Deus rejeitou, é eu que vou? Não, é com você e Deus. Uma cidadã pediu para orar por ela na cidade de São Sebastião. Deus falou: não ore, ela é desviada, e o que está acontecendo com ela é o peso da minha mão. Ela com problema sério na coluna. Eu digo: olha, Deus mandou lhe perguntar uma coisa: você é desviada? Ela disse: como é que o senhor sabe? Eu digo: você é desviada? Sou, eu não posso orar por você. Deus falou: quando você voltar para a presença dele, todo o mal vai sair da sua vida. Ela não quis, igreja, preferiu a maldição. E no final do culto ainda veio dizer assim: ore pelo menos para aliviar. Eu digo: você está doida, doida? Eu vou desobedecer Deus para ter dó de uma miserável que ela mesma não se ama. Tem gente que está sofrendo, tem que sofrer, porque ela mesma não se ama. Ele mesmo não toma posição na vida dele. Outra pessoa, bora lá, rapidinho, lá atrás, alguém aí? Bora lá. O povo de trás não aprende nada. Cadê um aí atrás? Alex, aprendeu alguma coisa? Tira mais, fala alto. Tem poder e autoridade para ligar e desligar aqui na terra, se crer e se tiver na obediência. Alguém entendeu mais alguma coisa? Bora lá, rapidinho. Ana Paula. Mais uma vez o Senhor lembrou a ela. Aquele, Deus mostrando para ela, mais ou menos lembrando, que aquele que é desobediente, mesmo estando no lugar da bênção, não vai ser abençoado. Foi o que Deus falou com ela numa ceia, que tem muita gente que está dentro da igreja, mas não quer estar na obediência do altar, achando ele que vai ser abençoado, porque aqui é lugar de bênção. Não vai ser, vai quebrar a cara, vai perder tempo. É melhor cair fora, ou então se converte logo e entra na visão. Mais alguém? É escola bíblica, tem que ver o que está aprendendo. Deus alertar. Deus não trata mais para falar com o obediente. Ele usa alguém obediente para falar com ele, para ver se ele acorda. Amém? E sabe por que não fala? Porque os ouvidos dele estão tapados. Você já reparou que a pessoa rebelde, alguém está alertando, ele está dizendo que está certo? É assim ou não? Sim ou não? Você fulano está errado. Não, não, é minha vida. Eu faço o que eu quero, não é da sua conta. Eu estou certo. E você está dizendo: está tomando na cara. Está tomando na cara. É assim ou não é? Então vigie. Aquela pessoa seja exemplo para você. Não vá no caminho do desobediente, que você vai sofrer. Você vai orar ao Senhor e vai dizer: Senhor, se eu tenho te desobedecido em alguma área, me mostra, Pai, para que eu obedeça e não pague preço. Fale com Deus. Santo de Israel, aqui está o teu filho, a tua filha, aqueles que estão na live, Deus. O Senhor tanto que fale ao coração deles, se eles estão com espírito de desobediência, se eles estão sendo rebeldes em alguma área, Deus.
Mostra para essa pessoa, alerta ele, Senhor, de alguma forma, Deus. Ainda que o Senhor está falando, ele não está conseguindo ouvir, Deus. Usa alguém, usa uma situação, Deus, com a sua infinita misericórdia, e mostra, Deus, que está errado, para que ele conserte, para que ele venha sair do erro. Se ainda há esperança, se ainda há jeito, meu Pai, alerta esse homem, alerta essa mulher, para ele não vir a sofrer as consequências da desobediência. Senhor, fala com ele, fala com ela, desperta aquele que está dormindo espiritualmente, para que venha andar segundo a luz da obediência, para que ele venha desfrutar de todas as ricas bênçãos do Senhor, em nome de Jesus. Diga assim seja. Amém? E por incrível que pareça, Deus já mostrou a muitos aqui, e a pessoa fica batendo no martelo da desobediência. Acorde, meu irmão, é para o teu bem. Às vezes a correção, a repreensão, na hora ela é dura, mas depois medita. Depois você tem que entender, Deus está me alertando, e Deus não quer o meu mal, Ele quer o meu bem. Está entendendo? Então, acorde. E eu não vou ficar com pena do seu sofrimento, não. Nos meus desertos, ninguém teve pena de mim. Eu tinha que pagá-lo. Então, paga o seu deserto. Sofra o que tem que sofrer. Mas acorde, para que você também possa desfrutar das suas vitórias, das suas bênçãos. Amém? Sim ou não? Sim. Vamos para casa. Você da live, Deus te abençoe e te guarde, te prospere. Mas se você estiver debaixo da obediência, se não, você vai sofrer, vai padecer, e todas as bênçãos que for mandada para você, não vai prevalecer. Pastor, mas está tudo bem. Acorda. Igreja, acorde. Sabe por quê? Nem sempre, quando a coisa está andando bem, é a vontade de Deus. Tem gente que na força do seu braço faz as coisas, e por um período anda bem, e depois vem as consequências. Está entendendo? Sim ou não? Jonas pagou a passagem e entrou no barco. Aparentemente, dizer, Deus permitiu que eu pagasse a passagem, que eu entrasse no barco e que eu ainda dormisse. Está tudo bem. Depois veio o inferninho. É questão de tempo. Então acorda. Aprenda uma coisa: abrir uma porta do erro é fácil, o problema é fechar depois. E abrir a porta da bênção é difícil, porque ela só se abre quando você está na obediência. E a colheita do que não presta é muito rápido. Você não precisa plantar capim, erva daninha. Minha roça choveu agora. Daqui uns dias eu tenho que mandar passar a capinadeira, porque o capim e o que não presta vem numa velocidade muito rápida. E o que é bom, se não arrancar o que não presta, sufoca o que é bom. Sim ou não? Sim ou não? Então vigia, porque Deus está te alertando, está te mostrando, e você está na teimosia. Ou é obediente ou não é. Não existe meio termo. Em nome de Jesus. Você da live, vigie, medita no que você escutou e vai orar a Deus em secreto. Amém? Vamos para casa? Pode cortar, Breno.